Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série. A gente vai falar nesse vídeo sobre redes MPLS. Então vamos conversar um pouquinho sobre conceitos, entender qual que é a necessidade, né, desse tipo de infraestrutura, em que situações faz sentido, inclusive, usar esse tipo de tecnologia. E vamos começar a construir do zero, aí, então, uma rede MPLS de um provedor fictício aqui da nossa topologia, né, que vai fornecer serviços de transporte e comunicação de dados aí para a rede que a gente vem construindo até aqui, mas agora com uma expansão, colocando algumas unidades remotas, alguns escritórios ou filiais, né, ou como a gente quiser considerar esses sites remotos. Então vamos aqui para a topologia agora. Então, até nos últimos episódios, né, pessoal, o que a gente construiu aí, retomando, aqui olhando esse meu rascunho como base, né? A gente construiu uma rede campus, né, vamos chamar assim, e nessa rede a gente tem lá uma camada de acesso, né, com os nossos switches de acesso conectados aqui a nossos usuários, né? Se você não viu os últimos vídeos, volta aí no YouTube que tem todo o início da série, né? Onde a gente construiu do zero essa rede. Então a gente construiu lá a camada de acesso, distribuição, uma camada de core aqui conectando essas distribuições, né? Todos os nossos links aqui entre distribuição e core são layer 3. A gente usou aqui o SPF para distribuir esses prefixos, com uma estrutura de áreas, né, área zero, entre o core e distribuição, e as áreas internas aqui de cada um dos nossos módulos de rede. Então a gente abordou todos esses conceitos aí de modularidade, escalabilidade, né, como que a gente expande uma rede de forma estruturada, e a gente chegou numa situação, numa topologia bastante parecida aqui com esse desenho, né, eu acabei colocando aqui o desenho na horizontal, só para facilitar aqui agora as expansões que a gente vai fazer. Tá? Mas a estrutura é exatamente essa: core, distribuição e acesso. O SPF aqui como nosso protocolo de Layer 3 e GP, né, distribuindo nossas redes internas. VLANs dedicadas lá em cada um dos nossos módulos de rede, enfim, né, se você, de novo, não assistiu, volta aí no YouTube que tem todas as nossas gravações. E o que a gente vai fazer agora, então? A gente vai começar a construir redes remotas aqui, como se fossem escritórios ou filiais de uma empresa, e a gente vai precisar entregar aqui, fornecer conectividade para esses locais, né? Eu quero que todos eles consigam se comunicar. E a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode usar aqui links de internet e estabelecer VPNs entre esses sites. A gente pode contratar serviços de WAN privada de alguma operadora para me entregar aqui uma rede privada e eu fazer essas conexões também. Então, aqui para fim de estudos e para as nossas simulações, a gente vai considerar que eu preciso de comunicação entre todos esses meus sites, e a gente vai abordar isso de duas formas. Começando aqui pela parte de WAN privada. Então, a gente vai construir do zero aqui uma rede MPLS para entregar comunicação entre esses locais. Tá? Então, começando aqui, o que falta ainda na minha parte interna da minha rede, né, eu preciso de roteadores aqui, né, que eu ainda não conectei na topologia. Nós vamos considerar que a gente tenha aqui na nossa matriz, né, no nosso site principal, vamos considerar que a gente tem aqui 2 roteadores, e aqui em cada um desses sites remotos vamos colocar um roteador. Então a gente ficaria com uma rede mais ou menos assim, onde eu tenho esses roteadores conectados aqui num switch. Então isso aqui é um switch, e aqui um nosso roteador. E aqui da mesma forma. Então eu vou colocar lá 2 roteadores no nosso site principal, vamos chamar ele assim. Então eu vou ter aqui R1 e R2. E a partir daqui eu vou fazer a conexão com a minha WAN e, consequentemente, com os nossos sites remotos. Então essas são as principais mudanças que a gente vai fazer na rede da forma que ela estava até agora. A gente vai fazer a inclusão aqui desses roteadores, tá, no nosso site principal. Então a gente vai adicionar 2 roteadores aqui na topologia que já existia. Lembrando que isso aqui a gente já tinha construído anteriormente, toda essa parte aqui, né? Então a gente vai começar a construir agora daqui para cá. Então vamos lá com 2 roteadores novos. E os nossos sites remotos aqui, vamos colocar dois ou três, simulando regionais aqui, filiais externas, escritórios que precisam de comunicação com esse site principal. Tá? Vamos lá para o IVE, então vamos fazer essas mudanças. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Lembrando que essa parte aqui que eu estou selecionando, a gente já
veio construindo aí nos últimos episódios, né? Eu simplesmente posicionei aqui na topologia de uma forma horizontal, tá? Para conseguir encaixar um pouquinho melhor aqui a parte de WAN. Então isso aqui já estava pronto, já existia. A gente tem lá os 2 módulos de rede aqui, né? Com a camada de distribuição, os nossos switch core, e eu adicionei aqui 2 roteadores novos, né? Nossos roteadores de borda aqui de WAN. Adicionei aqui na direita 2 sites remotos, a gente pode considerar aí que são 2 escritórios, enfim. E adicionei aqui 2 estruturas novas para conectar esses sites, tá? Então essa parte aqui de baixo a gente vai trabalhar no futuro, então não se preocupem com essa parte aqui agora. Aqui a gente vai simular umas conexões com a internet, e aqui em cima dessa estrutura a gente no futuro vai estabelecer uma comunicação via DMVPN entre esses sites, tá? Mas isso aqui é futuro. E o que a gente vai trabalhar agora é essa infraestrutura aqui de cima, que é justamente uma rede MPLS. A gente vai construir ela do zero aqui para fornecer serviços de transporte para todas essas minhas unidades, tá? Então eu vou conectar esse meu site principal com esses outros 2 sites remotos aqui através da rede MPLS. Mas primeiro de tudo a gente precisa entender, né, qual que é a necessidade, enfim, por que eu vou usar uma rede MPLS aqui e não simplesmente conectar esses equipamentos e rotear os meus prefixos aqui, enfim, distribuir isso com um único protocolo de roteamento, né, por exemplo. Então a gente pode fazer uma analogia aí com uma rede MPLS e um aeroporto, né? A gente consegue fazer algumas comparações. Por exemplo, imagina se o pessoal do aeroporto precisasse abrir cada bagagem, enfim, ou pegar um documento com informações de cada passageiro para saber para onde ele vai, quais bagagens ele está levando, para saber em qual avião colocar isso, enfim, como transportar essas bagagens dele. Isso seria impossível, né? O pessoal ia chegar no destino, não teria bagagem, e, enfim, causaria uma série de transtornos aí, né? Atrasos, enfim. E a rede MPLS, ela tem um conceito que é justamente de alocar um label ou uma etiqueta no pacote, né? Isso é introduzido lá no pacote para facilitar a identificação. E com base nisso, os meus equipamentos eles não fazem a entrega baseada em informações de IP e origem de destino, mas sim nos labels. Então isso otimiza muito o meu encaminhamento de tráfego aqui dentro da rede de um provedor, né? Onde eu tenho uma escala muito grande, então ela não é como uma rede de um cliente final, de uma rede de uma empresa, né, de médio porte, vamos dizer assim, onde eu tenho lá os meus prefixos internos e eu consigo controlar isso com um protocolo único de roteamento, né? Dentro da rede de um provedor, vou ter lá milhares de clientes, cada um com dezenas ou centenas ou até milhares de prefixos também. Muitas vezes esses prefixos, inclusive, eles têm uma sobreposição, né? Então, eu tenho quase certeza que eu vou encontrar clientes com os mesmos endereços IP, e o meu provedor ele precisa ter capacidade de transportar isso de forma independente, né? E isolada de um cliente para o outro. Então é aí que a parte de MPLS em si, né, o protocolo e os mecanismos envolvidos aqui nesse tipo de infraestrutura permitem que a gente tenha esse tipo de rede de serviços, né? Ela é uma rede de serviços para transportar dados, então, desses meus clientes de forma isolada. Então, essa analogia do aeroporto, ela faz sentido porque assim como no aeroporto eu tenho lá a tag de bagagem, né? Eu tenho lá a etiqueta de bagagem com o nome do cliente e qual é a origem e o destino que ele vai, né? Então, lá tem também qual é o voo, enfim. O pessoal do aeroporto consegue facilmente identificar para onde aquela bagagem vai. E a rede MPLS não é diferente. Ele vai simplesmente se basear nas tags MPLS para fazer o encaminhamento. E aí a gente aborda aqui no nosso primeiro conceito de label switching, o encaminhamento do tráfego baseado nos labels. Então esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender para trabalhar com a rede MPLS. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o SPF aqui dentro da rede do provedor, tá? Aqui nesse quadrado cinza. Eu vou ter todos esses links aqui de trânsito com adjacências OSPF formadas aqui entre esses equipamentos. Eu vou criar interfaces de loopback em cada um desses roteadores. Tá? E aqui entra um ponto importante, a loopback aqui para a gente ela é fundamental, porque eu não quero ter a dependência de um único link. Né? Eu não quero
que esse roteador seja conhecido, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Eu não quero que ele seja conhecido aqui somente por uma interface física, né? Se essa interface física falhar, eu ainda tenho outros caminhos para chegar até ele. O LDP, né, os protocolos aqui que a gente vai usar para estabelecer os LSPs do MPLS, ele vai se basear nos endereços de loopback dos nossos roteadores, tá? Então, eu uso o SPF aqui para estabelecer essas adjacências. Eu uso o SPF também para distribuir os meus endereços de loopback. Então, com esse roteamento formado, todos esses roteadores conseguem enxergar as loopbacks dos outros roteadores. Entre os nossos PEs aqui, que são os roteadores que falam com o cliente, né? Nossos roteadores provider edge aqui, da borda do provedor. Eles vão estabelecer sessões MPBGP aqui. Aí a gente vai usar VPN V4 e VPN V6. Aqui nos roteadores P, que são esses 4 aqui do centro da topologia, eu não vou rodar BGP, mas esse é o conceito básico aqui de entender é o seguinte. Então a gente vai ter as interfaces que falam com o cliente, que agora o cliente para mim é essa rede aqui da esquerda, né? Essas interfaces que falam com o cliente, elas vão ser alocadas em VRF dedicadas, e toda a minha infraestrutura interna aqui do provedor eu vou estabelecer na tabela de roteamento global mesmo dos equipamentos. Eu vou ter essa separação entre o que é a rede do provedor, na tabela global dos nossos equipamentos, e o que é a rede de cliente, aí em VRFs dedicadas. Então é o seguinte, pessoal, para não perder tempo, eu já configurei todas as redes de trânsito aqui entre esses roteadores, tá? E também os endereços de loopback. A gente está usando aqui para essa rede do provedor, tá tudo endereçado como 10.123, tá? /16. Então aqui vocês podem ver nossas interfaces de trânsito internas, né? 10.123. Aqui a gente está olhando o PE11, então eu já coloquei uma interface aqui conectada para o meu site principal, né? Do meu cliente aqui. Agora a gente está falando aqui, olhando para um cenário como se a gente fosse o provedor, né? Então essa rede que a gente construiu, ele seria o cliente desse provedor, certo? Então aqui eu tenho a rede de trânsito lá com esse roteador. Simplesmente enderecei aqui, mas a gente não vai mexer nisso agora, tá? E a loopback está aqui também dentro do mesmo endereçamento, 10.123. Tá? Então eu fiz isso para todos os nossos roteadores aqui do provedor. Então lá o PE11, PE12, P1, P2. Aí eu tenho mais interfaces de trânsito internas aqui, né? Esses roteadores aqui, o core do nosso provedor, ele está conectado com mais equipamentos. Então, consequentemente, eu tenho mais interfaces aqui, pelo menos aqui na nossa topologia, né? E aí os dois outros PEs aqui na direita, tá? PE21 e PE22. Qualquer coisa, vocês voltam aí o vídeo para ver se quiser algum endereço específico. E qual que é o próximo passo, então? É habilitar o nosso protocolo de roteamento interno para distribuir essas informações de roteamento e permitir que essas loopbacks aqui sejam conhecidas entre os nossos roteadores do provedor. Tá? Então vamos fazer isso da seguinte forma. Vamos aqui pelo Secure CRT, vou usar a função de enviar comandos para todos os equipamentos, tá? Para fazer isso de forma mais rápida. Vamos habilitar aqui como a gente colocou com o SPF V2. E aqui eu estou colocando simplesmente tudo que for dentro do endereçamento 10.123, estou jogando lá na área 0. E aí percebam que a gente não fez aqui algumas otimizações como configurar esses links como point to point, né, para o SPF, enfim, tá tudo rodando aqui com configuração bem padrão mesmo. Então tá aí, nossas adjacências estão sendo formadas. E a gente pode validar agora da seguinte forma, vamos aqui no PE11, e vamos ver quais prefixos ele está recebendo aqui via o SPF. Então tem uma série de redes /30, que são os nossos links de trânsito entre os roteadores. A gente usou um /30 aqui mesmo, tá? Para cada um desses links. E eu tenho lá vários prefixos /32, que aí são efetivamente as loopbacks dos nossos roteadores. Então aqui no PE11, vamos tentar dar um ping aqui pro PE22. Com o IP de origem da minha loopback aqui do PE11, eu vou tentar alcançar a loopback do PE22. E tá lá, tenho conexão aqui, tenho comunicação. Da mesma forma, a gente pode fazer um teste com um traceroute aqui. Então,
a partir do PE11, tentando alcançar a loopback do PE22. Eu estou indo aqui pro P1, né, no nosso primeiro salto. Do P1 eu estou indo pro 3, tá? Eu consigo saber isso porque eu usei aqui o meu esquema de endereçamento. 13 ou 13, né? É esse nosso link aqui entre o P1 e P3. 34 ou 34 é o P3 por P4. E o 224 é o nosso P4 com o PE22. Então eu já comentei em alguns outros vídeos, né? Sempre que possível nos laboratórios eu busco usar alguma lógica de endereçamento, até de conexões físicas que facilite para que eu não precise estar olhando, né? Daqui a pouco ter que olhar em qual que é o IP da interface para buscar essa informação. Ou então, né, se for o caso, daqui a pouco incluir aqui na própria topologia, né, botar uma nota aqui, uma anotação de qual rede de trânsito eu estou usando em cada um desses links, né, para facilitar. Né? A ideia não é a gente perder tempo identificando qual é o caminho, mas sim conseguir bater o olho aqui e já saber. Então tá lá, a gente saiu do PE11, foi para o P1, P3, P4 e chegou lá na loopback do PE22. Então o que a gente fez aqui? Endereçou todos os links de trânsito e as loopbacks já estão alcançáveis também. Qual que é o nosso próximo passo agora? Eu preciso habilitar aqui nessa rede um protocolo que vá fazer a distribuição de labels para mim. Eu vou habilitar o LDP para isso, tá? É um protocolo aqui que a gente vai usar no laboratório, então vamos, primeiro de tudo, MPLS LDP. Eu vou configurar ele para usar a loopback 0 como router ID do LDP. E aqui no laboratório eu vou fazer mais uma coisa, eu vou alocar ranges específicos de labels para cada roteador. Porque aí, na hora que eu dou lá um trace route, eu consigo, de forma mais fácil, aqui, identificar qual caminho ele está passando com base nos labels. Então vamos fazer isso para fins de análise, tá? Numa rede de produção, tomem bastante cuidado com isso, porque vocês podem acabar causando algum problema, ou, enfim, não ter um range adequado ali, com a quantidade adequada de labels, isso pode se tornar um problema, né? Então, cuidado aí num ambiente de produção. Então a gente vai usar aqui o comando MPLS label range. Eu vou usar eu vou alocar aqui então do 11.000 até o 11.999 para o PE11, para o PE12 a mesma coisa. O P1 então vai ser do 1.000 ao 1999. P2. Então configurei aqui em todos os nossos roteadores ranges específicos para alocação via LDP, tá? Então, olha lá, PE21, PE22, P4 vai do 4.000 ao 4.999, P3 do 3.000 ao 3.999, P2 2.000, P1 1.000 ao 1.999, PE12, certo? E PE11, tá? Então a gente fez aqui a alocação de ranges específicos e a configuração de qual vai ser o nosso router ID. Mas nesse momento a gente não tem ainda o LDP em funcionamento, né? O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso em cada uma dessas interfaces habilitar o LDP, tá? Então essa seria uma forma. Outra forma seria fazer isso diretamente dentro do OSPF. E seria o seguinte, eu vou aqui no PE11 interface 00 e eu vou habilitar o MPLS IP. Vamos fazer a mesma coisa aqui no PE12. Vamos para o P1 agora, aqui em cima. Aqui eu preciso habilitar em 3 interfaces, ó. Então a 00, 01 e 02.
interface range 00 até a 2, MPLS-IP. Eu já tenho aqui as nossas, já estou enxergando aqui um vizinho LDP, né? Então o PE11, esse meu link aqui já está estabelecido, tá? Com LDP. P2, vamos lá. Agora eu vou começar a ver mais alguns vizinhos aqui, ó. Então estou enxergando aqui o P1 e estou enxergando também o PE11. E o que está acontecendo aqui na prática é o seguinte: no momento que a gente foi lá e habilitou o LDP aqui nessas duas interfaces, vamos pegar aqui PE11 e P1, certo? Habilitei o LDP aqui com o comando MPLS-IP ou com o autoconfig do SPF que seja, mas habilitei o LDP. O equipamento ele começa a enviar mensagem multicast aqui para esse link, tá? Ele usa o 224002 ao routers para o endereço multicast para descobrir um neighbor. Ele forma essa adjacência aqui utilizando o TCP, que a gente até pode ver, ó, show MPLS LDP neighbors. Então ele estabelece uma seção TCP porta 646 para trocar essas informações, e a partir daí, o que ele vai fazer? Ele vai propagar para o vizinho todos os labels que ele alocou. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar aqui para ver como que o LDP funciona na prática, ele vai pegar para cada prefixo de IGP, tá? Para cada prefixo interno ali aprendido do protocolo de roteamento, ele aloca um label para aquele prefixo. Qual vai ser o label? Ele vai usar aqui, no caso, como a gente está explicitamente configurando um range, né, para cada roteador utilizar, ele vai usar um label daquele range e sequencialmente aí para os próximos prefixos que ele for alocando na tabela de roteamento, tá? Prefixos de IGP. Ele vai divulgar isso para o vizinho e vai, da mesma forma, vai receber essas informações do vizinho dele. E a gente pode ver isso na tabela chamada lib, né, a Label Information Base do roteador. Aqui com o comando no Cisco show MPLS LDP bindings, a gente vai ver aqui todos os labels que estão sendo alocados e labels também que ele está recebendo aí do seu vizinho. E olhando aqui na visão do P22, eu tenho as informações de quais labels estão sendo alocados aqui por cada vizinho LDP para o prefixo, por exemplo, aqui 25522, que é a loopback do PE22. Tá? Mas isso se repete para os outros prefixos também. Isso não efetivamente nos diz que esses labels aqui serão usados para o encaminhamento de tráfego, porque, por exemplo, para eu chegar no PE22, a partir do P1, eu não vou utilizar o roteador P11, mas mesmo assim, apesar disso, eu tenho aqui a informação de qual label ele alocou para esse prefixo. Mas então, isso de certa forma pode ser um pouco confuso. Aí agora a pergunta que eu faço é como eu vejo qual label efetivamente vai ser utilizado aqui para o encaminhamento de tráfego, para um pacote que queira chegar nesse destino. Tá? E aí, para a gente olhar e entender essa informação, a gente precisa olhar para LFIB, né, que é a Label Forwarding Information Base. E a gente vai fazer isso aqui no Cisco com o comando show MPLS Forwarding Table. Aqui sim, eu vejo efetivamente quais labels vão ser utilizados para encaminhamento de tráfego, aí novamente olhando aqui a partir do P11. Então, pegando aí o exemplo que a gente estava olhando a loopback do PE22, que ela está aqui no final, eu tenho dois possíveis labels de saída a partir do P1 para chegar nesse destino. Então, por exemplo, eu sei que eu posso ir via roteador P3 ou via roteador P2, que estão aqui embaixo. Então, o P3 aqui na direita e o P2 aqui embaixo dele. E aí, efetivamente, aqui eu vejo qual label vai ser utilizado em cada caso. Então, a minha interface de saída E00 para o NextHop 12.2, eu vou utilizar um label 2011. E aí, se vocês lembrarem dos ranges que a gente alocou, esse label é do P2. E aqui para o P3 é a mesma coisa. Se eu for utilizar o P3 como NextHop, eu vou alocar um label que o P3 me informou. Então aqui, efetivamente, a gente está vendo o que vai ser utilizado para encaminhamento. E aí essa informação aqui, a LFIB,
do nosso roteador P1, aqui no exemplo, ele vai refletir a tabela de roteamento também desse roteador. E aí a gente pode olhar aqui na Show IP Route 10.123.255.22. Eu tenho lá dois possíveis next hops, P3 e P2. E aí está refletido isso aqui na minha LFIB. A minha tabela de encaminhamento aqui também reflete isso. É um mapeamento aqui da minha informação de MPLS e da minha tabela de roteamento via show IP CEF para esse prefixo aqui. Eu vou ver a mesma informação. Olha, eu posso utilizar dois next hops. Eu tenho lá as informações de interface de saída, né, a minha interface de saída a partir do P1 para chegar nesse prefixo. Qual é o next hop, qual é a interface e qual label vai ser utilizado em cada caso. Então a gente tem essa visão aqui bem separada. E agora o nosso último passo seria aí realmente gerar algum tráfego aqui entre esses equipamentos para validar se o nosso tráfego está realmente sendo encaminhado com os labels MPLS conforme esperado, né? Então vamos fazer um teste aqui de novo a partir do PE11 para o PE22. Vamos fazer um trace utilizando como origem a loopback 0 do PE11 e tá aí o resultado. Então, se vocês voltarem o vídeo e olharem o primeiro trace que a gente fez logo depois de configurar o IGP, eu estava vendo o tráfego puramente IP sendo encaminhado aqui, né? As minhas respostas aqui, o meu resultado do trace era puramente IP. Agora eu estou vendo aqui efetivamente os nossos labels. Então no próximo vídeo a gente vai estabelecer aqui as seções MP-BGP entre os PS, configurar aí as address families, né? A gente vai usar VPN v4 e VPN v6. Vamos configurar as VRFs aqui também para conexão com o cliente final, né, em cada um dos sites. Então, beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um gostei aí, deixa um comentário e nos vemos na próxima aí na sequência, continuando a construção aí dessa rede.